O Evangelho do Dia com o Padre Primo Hipólito. Evangelho do Dia, quarta-feira, dia 19, estamos na oitava da Páscoa. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Lucas capítulo 24, versículos de 13 a 35, glória a vós, Senhor. Naquele mesmo dia, o primeiro da semana, 2 dos discípulos de Jesus iam a um povoado chamado Emaús, distante 11 quilômetros de Jerusalém. Conversavam sobre todas as coisas que tinham acontecido. Enquanto conversavam e discutiam, o próprio Jesus se aproximou e começou a caminhar com eles. Os discípulos, porém, estavam como que cegos e não o reconheceram. Então Jesus perguntou: "Que ides conversando pelo caminho?" Eles pararam com o rosto triste e um deles, chamado Cleofas, lhe disse: "Tu és o único peregrino em Jerusalém que não sabe o que lá aconteceu nesses últimos dias?" Ele perguntou: "O que foi?" Os discípulos responderam: "O que aconteceu com Jesus, o Nazareno, que foi um profeta poderoso em obras e palavras diante de Deus e diante de todo o povo. Nossos sumos sacerdotes e nossos chefes o entregaram para ser condenado à morte e o crucificaram. Nós esperávamos que ele fosse libertar Israel, mas apesar de tudo isso, já faz 3 dias que todas essas coisas aconteceram. É verdade que algumas mulheres do nosso grupo nos deram um susto. Elas foram de madrugada ao túmulo e não encontraram o corpo dele. Então voltaram dizendo que tinham visto anjos e que esses afirmam que Jesus está vivo. Alguns dos nossos foram ao túmulo e encontraram as coisas como as mulheres tinham dito. A ele, porém, ninguém o viu." Então Jesus lhe disse: "Como sois sem inteligência e lentos para crer em tudo o que os profetas falaram? Será que o Cristo não devia sofrer tudo isso para entrar na sua glória?" E começando por Moisés e passando pelos profetas, explicava aos discípulos todas as passagens da Escritura que falavam a respeito dele. Quando chegaram perto do povoado onde iam, Jesus fez de conta que ia mais adiante. Eles, porém, insistiram com Jesus, dizendo: "Fica conosco, pois já é tarde e a noite vem chegando." Jesus entrou para ficar com eles. Quando se sentou à mesa com eles, tomou o pão, abençoou, partiu e lhes distribuía. Nisso os olhos dos discípulos se abriram e eles reconheceram Jesus. Jesus, porém, desapareceu da frente deles. Então um disse ao outro: "Não estava ardendo o nosso coração quando ele nos falava pelo caminho e nos explicava as Escrituras?" Naquela mesma hora, eles se levantaram e voltaram para Jerusalém, onde encontraram os 11 reunidos com os outros. E estes confirmaram: realmente o Senhor ressuscitou e apareceu a Simão. Então os dois contaram o que tinha acontecido no caminho e como tinham reconhecido Jesus ao partir o pão. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Meus irmãos e minhas irmãs, hoje é um evangelho, a gente diz evangelho clássico. Evangelho clássico por quê? Porque a gente diz: o evangelho do discípulo de Emaús, outro evangelho clássico, evangelho do filho pródigo, né? Então, evangelho da multiplicação dos pães. Então, clássico porque a gente leu, contemplou, né, proclamou, a gente já lembra de que é um evangelho conhecido. Um evangelho bastante conhecido. Um evangelho bastante longo, mas que conta o quê? Conta este pós-ressurreição de Jesus. O que é o pós-ressurreição de Jesus? Dúvidas, não reconhecem, a preocupação de Jesus ainda para que eles possam reconhecer agora o Cristo, o ressuscitado. Por isso ele começa a conversar com os discípulos de Emaús e vai caminhando com eles. E no partir o pão, então, ele se faz reconhecer e permite que permite que esses discípulos possam retornar e falar sobre esta ressurreição. Então esse é um esquema até meio básico do que acontece com Jesus no pós-ressurreição. Dúvida, manifestação dele aos discípulos e pedido de missão. Então quando eles terminam de reconhecer Jesus ao partir do pão, eles retornam
de Emaús e vão lá falar para os discípulos que eles reconheceram o Jesus e hoje, nesse texto, ao partir do pão. Então, isso é uma proposta também do pós-ressurreição para todos nós. Se ainda há dúvida em nós, nós precisamos fazer essa experiência do ressuscitado. E fazendo a experiência do ressuscitado, o convite dele é sempre o mesmo. Vai falar da ressurreição às pessoas que você se encontrar. Mas é preciso antes fazer a experiência. Se não fazer, vai falar o quê? Pote vazio vai oferecer água? Não. Não vai oferecer nada, vai oferecer secura para os outros. Agora, pote cheio de Deus, pote cheio do amor de Deus, cheio de ressurreição de Jesus, pode oferecer uma água boa, também uma ressurreição boa. Deus abençoe, Deus os guarde e que a Mãe do Perpétuo Socorro vos cubra com o seu manto sagrado. Amém.